Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início então, a mais uma mesa redonda aqui no evento. Mesa redonda 3, cujo título é Identidades e Subjetividades, Outros Saberes para Novas Materialidades. Tá? Então, aqui, inicialmente, o Pedro vai fazer a sua fala, o professor Pedro Navarro. O professor Pedro Navarro é professor da Universidade Estadual de Maringá e coordenador do GEDUEM, Grupo de Estudos Discursivos da Universidade Estadual de Maringá, tá? Junto com a professora Ismara Tasso. Tá? Meu outro lado aqui, o professor Cleudemar Alves Fernandes, que vai falar na sequência. O professor Cleudemar é professor da Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do GPAD, Grupo de Pesquisas em Análise do Discurso. Tá? E, por último, então, falarei eu, Roberto, aqui da Universidade Federal de São Carlos. Tá? Sem mais delongas, eu passo a palavra aqui para o professor Pedro Navarro, da Universidade Estadual de Maringá. Tá? Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a Vanice o convite que me foi feito para participar desta mesa redonda e parabenizar também os organizadores por este evento, que está se tornando uma referência nos estudos de análise do discurso de todo o Brasil, especialmente da região Sudeste e Sul. Eu tive a impressão durante a elaboração do meu texto que eu não realizei muito bem a tarefa de casa que me foi proposta, Uma sensação de que eu falava de um outro lugar. E na verdade eu falo de um outro lugar que não é esse da semiologia histórica, pelo menos não exatamente como se está propondo aqui, E obviamente que fundamentado em autores que estão alicerçando essa perspectiva, mas não vou tratar das questões como o olhar, a ordem do olhar, enfim. Falo a partir de pesquisas que eu venho realizando já há algum tempo, algumas publicações também que circulam, e a partir daquilo que o meu grupo de pesquisa vem realizando, a minha pesquisa já em fase de conclusão e dos meus orientandos, e dizer também que essa é uma oportunidade em que eu vou, de alguma forma, delinear o caminho da minha pesquisa pelo menos nos próximos 4 anos, com esse título que está aí, inclusive, e essa pesquisa que foi fomentada a partir das problemáticas que os meus orientandos estão colocando nos seus projetos, de iniciação científica, PIC e também de mestrado. Então, eu tinha antes uma pesquisa e eles se enquadravam. Agora, de alguma forma, eu me enquadro na pesquisa deles, digamos assim. Agora está sendo algo, eu diria assim, um pouco mais democrático, porque eles chegavam com questões, obviamente que dentro desse campo que eu vou falar, e trabalhei durante 4 anos com a questão do novo homem, da nova mulher na mídia. Isso não foi descartado, mas eu estou, então, agora procurando outros sujeitos também para essa análise. E eu estou me referindo, então, a várias frentes de trabalho unidas em torno dessa noção de práticas discursivas de subjetivação, com ênfase na mídia e na educação. O que eu gostei de fazer, então, é tecer uma espécie de um fio que alinhava, um fio teórico-metodológico que possa alinhavar, digamos assim, essas pesquisas, e vou falar a partir do corpus reunido por esse grupo, e de alguma forma posso tocar em um outro aspecto dessa temática circunscrita no título da mesa geral, da mesa redonda, identidades e subjetividades, outros saberes para novas materialidades. Então, no primeiro momento da minha fala, eu vou focalizar a questão da subjetivação do sujeito e desse arquivo, então, composto pelos meus orientandos,
volto meu olhar para o executivo, o professor e o idoso, atentando para o funcionamento de uma biopolítica que se constitui na mídia contemporânea e um dispositivo de produção de sujeitos controlados do consumo e empreendedores de si mesmo. E na segunda parte, então, tendo em vista essas novas materialidades que se colocam como objeto de investigação, eu gostaria de pontuar em linhas bastante gerais e introdutórias uma possibilidade de fazer análise de discurso em minúsculo, análise de discurso ao lado da história, como propunha Guillaume, mas também ao lado da língua e da imagem, tendo como foco não o linguístico ou o imagético, mas a constituição de uma linha de pesquisa cujo foco é o enunciado, e esse enunciado então, que vai congregar, reunir essas três ordens da história, da língua e da imagem, e a descrição do arquivo. Então, vou falar no primeiro momento desse biopoder, desse processo de subjetivação do executivo, do professor e do idoso, e vou começar por aí, então, depois eu penso essa outra, digamos assim, possibilidade de abordagem dessas novas materialidades. Nos últimos anos, no interior das ciências humanas, em especial nos estudos que tratam da relação entre indivíduo, linguagem e sociedade, pululam pesquisas, estudos, publicações que se voltam para a reflexão sobre a identidade, enfatizando seu caráter heterogêneo, disperso, líquido, fragmentário. Fato esse que coloca para o analista algumas interrogações, dentre as quais eu creio que seja mais importante, que seria: quem é esse sujeito produzido no interior de práticas discursivas dominantes, excludentes e dominadoras, disciplinadoras, aliás. De um ponto de vista arqueológico, os estudos de Michel Foucault já apontavam para a condição do homem de não ser centro nem da história nem dos discursos. Na análise que ele empreende sobre as condições de possibilidades dos saberes, Foucault produz uma ruptura com a crença segundo a qual a história teria como ponto de partida e de chegada o sujeito concebido como originário do devido histórico. Pela perspectiva genealógica, a concepção de história pautada na filosofia de Nietzsche não toma para si a tarefa de reencontrar aquilo que poderia ser as raízes de nossa identidade. Pelo contrário, a função dessa história genealogicamente dirigida é dissipar aquilo que liga os homens a uma identidade, ao fazer aparecer todas as descontinuidades que os atravessam. O alcance dessa perspectiva histórica para as análises discursivas impõe projetos de pesquisa que promovam uma espécie de dissociação sistemática das imagens de identidade que se projetam sobre os sujeitos. Se considerarmos, como faz Foucault, e agora eu cito Foucault, a identidade, no entanto, bem frágil, que tentamos assegurar e reunir sob uma máscara, não passa de uma paródia. O plural habita, inumeráveis almas nela disputam, sistemas se intercruzam e dominam uns aos outros. Quando estudamos a história, nos sentimos felizes, ao contrário dos metafísicos, por abrigar em nós não uma alma imortal, mas muitas almas mortais. E em cada uma dessas almas, a história não descobrirá uma identidade esquecida, sempre pronta a renascer, mas um sistema complexo de elementos, por sua vez múltiplos, distintos e que não é dominado por nenhum poder de síntese. Nesse contexto marcado pelo descentramento do homem, contexto esse que nós sabemos sobejamente espetacularizado pela mídia, um ponto a ser considerado diz respeito a essa característica líquida dos discursos. E aí as análises de Curtini sobre a fala pública no contexto da chamada modernidade líquida nos levam a considerar as transformações pelas quais as identidades, no momento histórico, considerar as transformações pelas quais passam as identidades no momento histórico em que a sociedade vive, citando condições nas quais seus membros agem e mudam em menos tempo do que é preciso para que os modos de ação se cristalizem como hábitos e como rotinas. A análise das materialidades midiáticas que constituem sentido sobre os sujeitos pode nos levar à compreensão do tipo de saber que se forma em relação ao sujeito executivo, professor e idoso. Mas não só isso. Essa análise pode mostrar também qual tipo de poder que se exerce sobre essas identidades. Esses indivíduos, de tal modo que eles são objetivados nessas práticas discursivas e neles posicionados como sujeitos. Como é de conhecimento, Foucault, em As Palavras e as Coisas, analisa os mecanismos de poder no interior dos discursos científicos com a finalidade de responder à seguinte interrogação: se
citando Foucault. A qual regra somos obrigados a obedecer em certa época, quando se quer ter um discurso científico sobre a vida, sobre a história natural, sobre a economia política? E aí eu vejo que tal perspectiva coloca para o analista de discursos um desafio que tem a ver com o papel do intelectual, né? E vou citar aqui uma fala que é bastante conhecida. Papel que não é mais o de se posicionar um pouco à frente e um pouco ao lado para dizer a muda verdade de todos. É antes o de lutar contra as formas de poder ali onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o instrumento disso na ordem do saber, da verdade, da consciência, do discurso. Assim, a finalidade de promover pesquisas que dissolvam as identidades se deve à necessidade de mostrar como os discursos produzem uma evidência e uma correspondência transparente entre as palavras e as coisas, entre os discursos e os sujeitos. Isso requer projetos de pesquisa, então, que evidenciem o caráter disperso e heterogêneo dos enunciados, o quanto as práticas discursivas identitárias são fragmentadas e se sustentam em discursividades líquidas. No entanto, apesar desse aspecto fragmentário, fluido, determinados dispositivos valem-se de um discurso que procura produzir um efeito de sentido de unidade sobre as identidades, atendendo com isso a certos interesses de grupo, políticos, econômicos e assim por diante. Tais dispositivos oferecem ao sujeito que não sabe mais quem é e qual identidade assumir, identidades aparentemente mais bem individualizadas e mais reais do que a sua. E esse sentimento de uma unidade, de uma identidade unificada, é, portanto, um efeito de discurso decorrente de uma narrativa confortadora do eu. E é justamente nesse ponto, então, que eu gostaria de refletir sobre o executivo, o professor e o idoso, considerando que o mercado de trabalho, as novas tecnologias e as políticas públicas de educação e as medicinas nutricional e estética constituem, sim, poderosos dispositivos de poder que instalam uma nova ordem de saber sobre essas identidades. E aí eu vou trazer parte desse corpus reunido pelos meus orientandos. Tais dispositivos atualizam-se em práticas discursivas midiáticas que, seja pela escolha lexical, seja pela seleção de imagens, posicionam os indivíduos como sujeitos competitivos, plugados, sempre jovens e saudáveis, não importando a idade biológica. Assim, de um lado, o que podemos observar é uma ordem discursiva que determina o que, o como e quem é legitimado para falar sobre esses sujeitos. E, de outro, há uma analítica do poder que visa governar a vida desses sujeitos. Então vejo que a governamentalidade, tal como proposta por Foucault, nesse estudo, para o nosso estudo, do nosso grupo, funciona então como uma grade de leitura, a partir da qual, como concebe Foucault, vou citá-lo, é possível analisar a maneira como se produz a conduta dos loucos, dos doentes, dos delinquentes, das crianças. Como essa grade da governamentalidade também pode valer quando se trata de abordar fenômenos de outra escala, como, por exemplo, uma política econômica, como a gestão de todo o corpo social. Estamos nos referindo ao exercício de um biopoder que constitui os sujeitos com base nos dispositivos mencionados. A partir do momento em que o poder governamental descobriu o corpo das populações, iniciou-se todo um mecanismo voltado à disciplinarização do corpo com a finalidade de gerar a vida dos homens. Estudar, então, a tecnologia biopolítica em relação à subjetivação é interrogar a pergunta de Foucault, o como do poder. Lembrando que o poder não se exerce sem uma economia de discursos de verdade. Então vejo que essa relação de saber e verdade é o que sustenta o processo biopolítico de regulamentação da população. Processo esse que se desenvolve em 3 domínios. Primeiro, de acordo com o que eu coloco na ciência da biopolítica, seria a questão da natalidade, da mortalidade, da longevidade. Os discursos, então, se organizam no sentido de instaurar como verdadeiro a necessidade de se estender ao máximo a vida a partir da qualidade da higiene pública, por exemplo. O segundo domínio destina-se ao controle e ao cuidado com os problemas da velhice, com os acidentes e doenças. E para a realização desse controle surgem as instituições de assistência, os seguros e as poupanças. E aí, em relação à velhice, pensando nesse novo idoso, assistimos atualmente a uma espetacularização da chamada melhor idade, com a emergência na mídia de discursos que atualizam, retomam ou deslocam certas fórmulas enunciativas do tipo alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos, entre outras.
E o terceiro grupo seria, então, aquele que se ocupa dos espaços públicos e da organização das cidades. Então, essa definição de tecnologia biopolítica e os processos de regulamentação aqui, rapidamente expostos, podem lançar luz sobre as práticas discursivas de subjetivação. Especificando melhor, os dispositivos de saber e poder, do competitivo mercado econômico, das novas tecnologias e políticas públicas para a educação, e os dispositivos da medicina nutricional e estética funcionam como instâncias da produção de uma nova figura subjetiva, que é aquela que Foucault expõe, né, no nascimento da biopolítica, que seria o homo economicus, ou seja, o homem como empresário de si mesmo, citando Foucault, sendo ele seu próprio capital, sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo a fonte de sua renda. Capturados por esse biopoder, esses sujeitos são falados pelos discursos da mídia que se valem de determinadas práticas, aliás, determinadas técnicas para a produção de subjetivações, dentre as quais podemos citar a confissão, o exemplo de vida profissional bem-sucedida, o relato de experiências nas escolas com o uso do computador e a autoavaliação do idoso como alguém que pode desfrutar a vida e participar economicamente da esfera pública. Então, feita essa primeira parte, né, se pensar nesses processos de subjetivação e a biopolítica, eu quero então passar para esse segundo momento, que seria pensar digamos assim, um esboço, o rascunho de um esboço do que poderia ser uma possibilidade de análise dessas novas materialidades, né? Eu estou modalizando muito, porque isso é uma coisa que o meu grupo vai estar fazendo, vai começar, enfim, então não é nada posto como, né? Então, o acirramento da competitividade no meio empresarial, as pesquisas sobre alimentação, sobre os efeitos da prática esportiva, o surgimento das novas tecnologias são acontecimentos prodigiosamente importantes para os processos de subjetivação do executivo, do idoso e do professor. No entanto, a análise discursiva desses acontecimentos não pode ser atingida pelos métodos tradicionais. A compreensão desses acontecimentos, das suas implicações para a constituição dessas identidades, só pode ser atingida pela análise das séries enunciativas. Na história serial, tal como é empregada por Foucault, vemos, citando Foucault, não absolutamente o acontecimento se dissolver em proveito de uma análise causal ou de uma análise contínua, mas os estratos de acontecimentos se multiplicarem. Nessa orientação, de um ponto de vista metodológico, a análise dos processos de subjetivação e das novas materialidades que atualizam esses processos na mídia requer aquilo que Foucault chama de acontecimentalização. Trata-se, como ensina Foucault, de fazer surgir uma singularidade onde a análise tradicional estaria tentada a observar uma constante histórica ou um traço antropológico imediato. Essa seria a primeira função teórica, política, desse gesto de interpretação pautado na acontecimentalização. Outra função seria a desmultiplicação causal, que consiste em analisar o acontecimento segundo processos múltiplos que o constituem. Tal é a análise que Foucault empreende sobre a prática do encarceramento penal como acontecimento. Obviamente que a nossa tarefa não é realizar um trabalho de historiador. Em relação à questão da identidade, da subjetividade, interessa-nos descobrir por quê e como se estabelecem as relações entre os acontecimentos discursivos, e as respostas podem nos levar ao entendimento do que somos e o que é a nossa sociedade hoje. E Foucault vai dizer que somos inexplicavelmente ligados aos acontecimentos discursivos. Em certo sentido, diz Foucault, não somos nada além do que aquilo que foi dito há séculos, meses, semanas. Isso posto, gostaria de esboçar então essa possibilidade de fazer análise do funcionamento das práticas discursivas de subjetivação no corpus de pesquisa reunido por mim, pelos meus orientandos. Então eu falo a partir disso, né? De início, quero dizer que o que nos constitui como pesquisadores não é a eleição do linguístico ou do imagético como objeto de investigação. A análise arqueológica não importam as regras linguísticas ou as regras imagéticas que possibilitam a produção de tal ou qual enunciado. A palavra arqueologia designa um tipo específico de pesquisa, que se dedica a extrair os acontecimentos discursivos como se eles estivessem registrados em um arquivo. Assim, nosso objeto de análise é a descrição do enunciado com valor de acontecimento no interior do arquivo.
De um ponto de vista genealógico, a descrição e análise dos enunciados e do arquivo oferecem ferramentas para a compreensão das relações entre saber e poder, que sustentam então a biopolítica, né, ou seja, a arte de governar a vida da população, e também para compreender a disciplinarização, ou seja, né, aquilo que governa os corpos dos indivíduos, tornando os sujeitos obedientes e dóceis. Aí a preocupação com as novas materialidades, né, porque primeiro eu falei de uma primeira parte do título geral da mesa, que é identidades e subjetividades. Agora eu estou focando a segunda parte, novas materialidades, né? Vocês têm no caderninho, o título é esse. A preocupação com as novas materialidades, tendo em vista o fato de que na mídia a produção de identidades e de subjetivações ocorre por meio do sincretismo ou do diálogo, né, da linguagem verbal com a imagética, então essa preocupação pode levar a um equívoco dentro do método arqueogenealógico, que seria o de privilegiar uma ordem em detrimento da outra. O que eu quero dizer é que se dá ênfase ao linguístico e o imagético fica no segundo plano ou vice-versa, né? Nesse corpus reunido é o diálogo dessas duas ordens que vão indicar, né, o enunciado e aquilo que diz em relação à subjetivação. Nesses termos, a teoria do enunciado e a analítica do poder abre um campo para a análise do discurso que a coloca como disciplina de interpretação ao lado da história, da língua e da imagem, de tal sorte que o seu objeto de investigação, o discurso, deva ser concebido como resultado da inscrição do sujeito, então, nessas três ordens, né? Então, alguns passos podem ser, digamos assim, pensados, né, para a análise das novas materialidades, das novas formas de materialização dos discursos sobre as identidades, né? O primeiro passo seria a realização, então, de um trabalho de acontecimentalização que demanda a constituição de séries enunciativas e a descrição das relações que elas estabelecem entre si. A finalidade não é encontrar as origens de nossa identidade, mas abordar o conjunto de enunciados efetivamente ditos ou escritos em sua dispersão de acontecimento, né? Aquilo que Foucault fala. Isso possibilita compreender as práticas discursivas identitárias e de subjetivação na estreiteza e na singularidade do seu acontecimento na mídia e na educação. O segundo passo consiste, então, naquilo que eu falei da desmultiplicação causal dessas práticas discursivas. E aí vamos tomar como exemplo desse arquivo o professor, que vem se constituindo como um sujeito plugado e gestor de sua prática docente. Esse gesto de desmultiplicação causal deve contemplar aspectos históricos das condições de emergência dos discursos das novas tecnologias e das políticas educacionais, em especial do PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional, vistos, né, aqui como acontecimentos na ordem do saber pedagógico. Em relação à ideia de professor plugado, caberia verificar como essa identidade se constitui em discursos que defendiam a criação do Ministério da Ciência e da Tecnologia, em projetos de educação à distância, tais como o programa televisivo Um Salto para o Futuro e a criação da TV Escola, e nos programas do PROINFO, Programa Nacional de Informática. Todos esses programas, iniciados a partir dos anos 1960, bem como o avanço dos meios de comunicação desde o início do século passado, fizeram circular enunciados que contribuíram para a informatização da escola, possibilitando com isso o surgimento de novos objetos e práticas que posicionam os sujeitos da educação de outro modo e criam uma nova cultura, a da internet, que vem transformando os modos de trabalho, de diversão e de aprendizagem. Em relação ao conceito de professor-gestor, o PDE insere-se dentro de uma perspectiva neoliberal, uma vez que propõe à escola incorporar a metodologia do trabalho estratégico e os princípios da qualidade total. Feito esse trabalho de desmultiplicação causal, o terceiro passo poderia ser, né, o terceiro passo, emprestando de Foucault a noção de enunciado-reitor, constituir uma árvore de derivação enunciativa que possa indicar, por exemplo, a formação do discurso das novas tecnologias em relação aos sujeitos da educação. A análise colocará junto à raiz, funcionando como enunciados reitores, aqueles que se referem a toda uma rede de saberes da qual participam universidades, empresas, o Ministério da Ciência e da Tecnologia, o Ministério da Educação, as secretarias estaduais e municipais de ensino e as escolas técnicas. No curso do florescimento dessa árvore, é possível encontrar elementos
dos discursos da ciência e da tecnologia, incorporando-se ao saber pedagógico. Por fim, nas extremidades dos ramos, a emergência de uma nova identidade, como a do professor plugado, e a emergência de estratégias inéditas que se corporificam no modo como as novas tecnologias são usadas a serviço do ensino. E é no topo dessa árvore de derivação enunciativa que vamos encontrar o discurso da mídia, incorporando os enunciados reitores e produzindo, com base na interpretação deles, a subjetivação docente. É importante ressaltar aqui que a constituição de uma árvore enunciativa não tem por meta reencontrar o momento de origem de uma dada identidade, mas de reencontrar as formas específicas de uma cura. Quarto passo, destina a busca de uma regularidade na dispersão desses acontecimentos e a análise da recorrência enunciativa. A regularidade designa na análise arqueológica o conjunto das condições nas quais se exerce a função enunciativa que assegura e define a existência dos enunciados. Ainda tomando como exemplo, professor, tanto no PBE quanto na mídia, há uma regularidade de sentidos que indica o exercício de uma prática discursiva de subjetivação que impõe ao sujeito da educação o desenvolvimento de certas habilidades, como gerenciamento, eficiência, planejamento estratégico, qualidade total. Em relação aos fenômenos de recorrência, a análise deve supor que todo enunciado abarca um conjunto de enunciados que o antecede. E no caso da produção da identidade dos processos de subjetivação na mídia, isso seria o funcionamento da memória e do esquecimento, na retomada, redistribuição, ressignificação, deslocamento de um passado enunciativo, no qual o executivo, o professor e o idoso já vinham se constituindo como objeto e sujeito de um dispositivo de poder que controla e disciplina o corpo. E o quinto passo, e aí esse passo é o mais superficial da análise, destina-se ao exame da espessura material do enunciado, e aí se localiza então a problemática das novas materialidades, a meu ver, o que requer a consideração da relação entre instituição, prática discursiva e produção de identidades. Assim, o caráter heterogêneo desse quadro enunciativo formado por texto verbal e por imagem demanda a descrição do linguístico e do imagético como parte da escuta discursiva que deve realizar o analista. A esse respeito, é preciso considerar, como já dito, o peso das práticas discursivas sobre aquilo que pode ser dito sobre os sujeitos. Ou seja, digamos assim, por exemplo, as determinações do gênero discursivo midiático quanto ao uso do léxico e da sintaxe e quanto aos mecanismos de captação, tratamento e disposição das imagens. Trata-se, portanto, de um exercício de uma análise da linguagem usada por esses meios, pelos meios de comunicação. E esse exercício pode indicar os trajetos temáticos pelos quais percorrem a ideia de competitividade saudável no ambiente de trabalho, a ideia de melhoridade ou de professor plugado, gestor do ensino. Então, a nosso ver, digamos assim, essa possibilidade metodológica, a análise e aplicação disso é que vai indicar para o analista o exercício de uma prática. A análise das identidades ou subjetividades face às novas materialidades discursivas, retoma o título da mesa, solicita a proposição de pesquisas que elejam como objeto o enunciado e adotem as noções de série, dispersão, regularidade e poder como forma de compreender os movimentos históricos de descontinuidade, retomadas, deslocamentos entre os enunciados efetivamente produzidos e o arquivo que rege o sistema de enunciabilidade sobre o que nos define na atualidade como sujeitos do consumo, disciplinados e dóceis para atender às demandas do mercado econômico. É isso aqui. Boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer à comissão organizadora, a professora Vanice, o Carlos, a Luzmar, de forma especial aos três professores, e também a toda a equipe, os monitores que estão colaborando para que o evento aconteça, e cumprimentá-los, parabenizá-los pela qualidade do evento que vocês nos proporcionam. É muito bom estar aqui. Eu agradeço o convite para participar dessa mesa também. O evento está num tom muito agradável, um clima extremamente agradável. Então, a gente que tem sido um momento, os 3 dias, extremamente produtivos academicamente.
Então, meus agradecimentos e meus cumprimentos pela realização do evento. O tema da mesa, e daí o tema do meu trabalho, coloquei identidade e subjetividade de objetos, em objetos literários e objetos no literário. Na literatura, né, cada obra, peça, texto literário, ele oferece diferentes objetos, ele traz aí na sua composição diferentes objetos. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso e para isso eu escolhi um poema do José Paulo Paes e vou fazer também uma rápida referência, né, ao conto A Terceira Margem do Rio de Guimarães Rosa. Bom, focalizaremos em produções literárias justamente a relação sujeitos e espaço para apontar a natureza não subjetiva da subjetividade. Para isso vamos destacar enunciados, materialidade linguística, verbal e não verbal, e situação de enunciação, o que implica a inscrição dos sujeitos no social e na história, conquanto a obra escrita surge de um alhudes espacial e temporal. O espaço será tomado então como uma construção discursiva. Essa questão do espaço como uma construção discursiva coaduna com a noção de heterotopia colocada por Foucault no texto Outros Espaços, que implica a relação de posicionamentos. Então a gente vai pensar os espaços como uma construção discursiva a partir de relações de posicionamentos. O poema do José Paulo Paes, que eu vou mostrar, ele possibilita a construção de uma cena enunciativa na literatura em decorrência da transposição de um espaço para outro. Então isso que está aí, eu retirei de um livro, do Obras Completas do José Paulo Paes, mas para esse poema tornar-se poema, para ele chegar ao livro, ele existiu no início dos anos 1970, da década de 70 do século passado, como uma placa de trânsito, inclusive com a assinatura Detran aí, né? Foi colocada na saída ou na entrada da Estação Liberdade em São Paulo para indicar que a Estação Liberdade estava interditada. E é justamente essa relação do sujeito com o espaço, né, tendo em vista aí também um efeito da subjetividade que vai fazer com que o poema, a placa de trânsito, se torne poema. A gente vai ter então a transposição de um espaço discursivo para outro. E nisso acontece uma mudança de gênero discursivo, que era a placa de trânsito, se torna poesia, e pela relação no discurso, do sujeito com o discurso, a gente vai ter uma inscrição disso aí na história. Então nós temos o espaço do enunciador, inclusive marcado inicialmente pela rubrica Detran, e o espaço com enunciadores. Entretanto, como o espaço é heterogêneo e sua construção discursiva implica a inserção dos sujeitos em diferentes formações discursivas, decorre do intervalo entre sujeitos a produção de sentidos. Isso é uma questão basilar no discurso, inclusive, né, a noção de sentido, o espaço entre o eu e o outro. São justamente os diferentes posicionamentos dos sujeitos. Eu estou pensando no sujeito Detran, que coloca a placa, no sujeito que passa essa placa, né, e vai fazer uma leitura aí com um outro discurso, a transposição disso da rua para o livro de poesia, e daí a gente tem esses posicionamentos sujeitos que fizeram com que o texto fosse deslocado da rua para um livro. Ao ser transformado em poema, muda-se o suporte e o sentido sofre alterações, consequentemente os discursos também são outros. Essa questão, eu vejo aí, né, nós temos uma certa obviedade, uma inscrição na história, pela relação discurso-história. Essa questão foi tratada na primeira mesa que aconteceu nesse evento, né, em especial as falas da professora Vanice e da professora Rosário. A professora Rosário afirmou: o acontecimento, por ser discursivamente representado, entra na história. Então a gente tem uma transposição dessa placa para um livro de poesia, é um acontecimento discursivo que vai entrar na história, numa relação aí com um discurso de contestação à ditadura militar. E a Rosário afirmou também, na primeira mesa, a mesa intitulada Semiologia, Análise do Discurso, Aportes, Diálogos e Limites, o acontecimento se encontra na estrutura do objeto cultural que o representa. Ele se tornará discursivamente história.
E é justamente isso, né, que acontece, uma vez que esse poema do José Paulo, então, poema, ele traz elementos da identidade do brasileiro, elementos de uma dada subjetividade construída pela exterioridade, num dado momento político específico. Em relação à noção do espaço, Foucault afirma: o espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de nós mesmos, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso tempo, de nossa história. Esse espaço que nos corrói, nos sulca, é também em si mesmo um espaço heterogêneo. Isso face aos posicionamentos dos sujeitos e às inscrições dos sujeitos nos discursos, de onde enuncia. E ainda, com Foucault, o espaço se oferece a nós sob a forma de relações de posicionamentos. Ele coloca a noção de heterotopia, né, como lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria instituição da sociedade e que são espécies de contraposicionamento. Isso é levado pela literatura, de certa forma, e quando a gente tem a transposição, a gente tem justamente um deslocamento de espaço, né, de espaço discursivamente construído. Sai da rua para o papel, literatura, texto, livro, e a gente tem essa questão de contraposicionamento. Né, um sujeito enunciador do Detran, outro sujeito contestador, uma ditadura militar, e daí essa inscrição na história desse texto, inclusive. A leitura, né, de Foucault, a gente vê, eu estou me referindo ao texto Outros Espaços, a literatura implica efeitos de sentido decorrentes de uma exterioridade plural, existentes, né, os sentidos, como efeitos de uma história também plural, descontínua e dispersa, que tem lugares nos livros e fora deles. São efeitos de uma exterioridade que integram a subjetividade na construção dos sujeitos. No texto literário, a literatura ganha forma inapreensível por meio da linguagem, ou na linguagem. Os textos, citando Levi, Espaço Exterior, nome do livro, título do livro, os textos falam por si, deixam emergir o ser da linguagem, seguindo o caminho que é o da literatura e não dos autores. Sobre a questão do ser da linguagem, a noção de ser da linguagem também é colocada pelo Foucault nos textos que ele discute questões referentes à literatura. Quando eu for falar sobre a terceira margem do rio, eu vou trazer essa questão de ser da linguagem. Então, em relação ao poema, o texto torna-se outro em decorrência dos posicionamentos dos sujeitos e encontra-se uma relação com a subjetividade. Até mesmo o espaço nesse deslocamento se mostra como efeito da subjetividade. Tem-se uma mudança de suporte e de gênero que assegura a inscrição desse texto, lido como enunciado, na história. Altera-se a identidade do enunciado. A sinalização de trânsito é transformada na produção literária em uma cenografia sociopolítica que atesta a subjetivação do sujeito discursivo na história e sua construção identitária expressa pela transfiguração dos espaços. Agora eu vou passar a falar, eu estou pensando aqui um pouco no tema da mesa, identidade e subjetividades, outros objetos para novas materialidades, outros saberes para novas materialidades. Então estou pegando o texto literatura, objeto literatura, para sinalizar rapidamente aqui, fazer alguns apontamentos, né, de algumas questões que são colocadas pela literatura na perspectiva da análise do discurso. Então eu passo nesse momento a falar um pouquinho sobre a terceira margem do rio, um conto do Guimarães Rosa. Eu imagino que todos tenham lido esse conto, mas, grosso modo, o que se dá no conto é uma família que mora num lugar rural, num sítio, né? E o pai vive um dado isolamento, um dado sujeição, em um certo silêncio, Em um dado momento ele reage e a reação se dá da seguinte forma: ele encomenda uma resistente canoa de madeira e entra no rio com a canoa. Daí o título, a terceira margem do rio, e a construção dessa terceira margem do rio como um ser de linguagem. Né? Vamos lá. Em relação à leitura que eu faço sobre a terceira margem do rio, eu vou me pautar aqui em Foucault e também Blanchot. Quando o Foucault discute questões referentes à escrita e
as questões referentes ao literário, ele faz muita referência ao Blanchot. E o Blanchot, em relação ao Blanchot, ele traz a questão da morte, a relação da morte com a escrita. Então eu li também o Blanchot, alguns textos, especialmente textos referentes à morte, para pensar um pouquinho aqui a terceira margem do rio, e em especial a canoa como espaço que integra a construção do sujeito. Quando o sujeito encomenda a canoa e entra na canoa e se lança ao rio, essa canoa vai ser lida aqui por mim, a partir das leituras que fiz do Foucault e do Blanchot, como espaço da morte, mas essa terceira margem também como uma morte que faz nascer, porque alguém escreveu, então ela é construída como um ser de linguagem. Na arte literária, vida e morte cotidiana se fazem constantes, como ranhuras de uma escrita febril, um encontro promovido pelo olhar e linguagem que atesta a literatura como escrita distante, exterior e que assinala o devir. Sob a epígrafe da morte, ancoraremos em uma terceira margem do rio, compreendido como um ser de linguagem produzido pelo poder da escrita, pois somente assim essa margem definida teve e tem existência. Em relação ao conto, eu falei sobre o pai, que parecia viver-se em uma sujeição constante, sempre calado, mas houve um dia em que reagiu, encomendou uma pequena e resistente canoa e com ela definiu seu destino. Eis que a liberdade para essa ação, produzida pelo que lhe é exterior, o conduz à morte. Citando Blanchot, essa morte mais pronta que é o nosso destino. Ao direcionar-se rumo à terceira margem do rio, começou a existir então como um ser de linguagem, que não fala, é falado, e transcendeu os limites impostos pela morte. Antes, porém, morrera-lhe a palavra. Como escreve o conto, esse mergulho em uma sombra imprecisa seria um desertar-se para outra sina de existir. Porém, citando Blanchot, essa morte voluntária parece apresentar um problema moral. Ela acusa e condena, formula um julgamento final, ou então aparece como um desafio à onipotência exterior. Matar-me-ei para afirmar a minha insubordinação, a minha nova e terrível liberdade. Se a morte pode ser pensada como liberdade, como poder, como possibilidade, são questões que o Blanchot coloca sobre a morte enquanto poder, enquanto liberdade, enquanto possibilidade à nossa disposição sempre que a gente quiser, e nesse sentido a morte é algo que intensifica a vida. No conto, o pai, ao entrar na canoa, morre pela ausência, morre com o gesto de sair do mundo que o circunda. Contudo, eis uma morte que faz viver, que promove o surgimento de um ser de linguagem, resultado de um trabalho de escrita. Um sujeito discursivo, no exercício da função autor, o escreveu. Consoante com Blanchot, pensamos que do lugar do filho, a família toda muda do sítio em um dado momento, e o filho permanece, um dos filhos permanece, sempre na espera de que o pai retorne. Então, do lugar do filho, que buscava incansavelmente olhar para o pai, há uma invisibilidade da morte, um transitar de uma face opaca para outra ainda mais obscura. Citando o conto, de dia e de noite, com sol, aguaceiros, calor sereno, nas viagens terríveis de meio de ano, sem arrumo, só com chapéu velho na cabeça por todas as semanas e meses dos anos, sem fazer conta do se ir do viver. E a morte torna a vida inacessível e invisível, em que se morre fora da própria morte, morre-se na própria vida. Sem fazer conta do se ir do viver, nasce em uma canoa escondida na superfície do rio um ser de linguagem, que nunca mais pisou em terra e nem falou uma palavra sequer por pessoa alguma. E a terceira margem do rio, como afirma sua escritura, é o não encontrável. No capítulo da morte, considerando-a como possibilidade, o filho intenta abraçá-la. Seria uma forma de acalentar o pai. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. A ação de tomar o lugar do pai, de substituí-lo, comprovaria a morte como algo que renasce, sempre com áreas imprecisas, com contornos obscuros, mas que segue o curso nebuloso de rios que querem mais duas margens. Já para finalizar, eu afirmo, os discursos sobre a morte são carregados de sopro de vida, sopros vindos de todas as estações, de todos os tempos, com variados odores, que trazem em si sujeitos singulares e díspares. A terceira margem do rio
um ser de linguagem, utopia, heterotopia, atopia, construções identitárias e objetivação de sujeitos socioculturalmente subjetivados. É isso mesmo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu também queria agradecer a comissão organizadora do evento, né? A professora Vanice, o professor Carlos, a professora Rosemar, pelo convite. Agradecer também, em especial, ao Leomar, que digamos, também fez o convite para estar nessa mesa, né? Me sinto bastante honrado estar aqui nessa mesa, com dois, além de colegas militantes da área do discurso, dois grandes amigos. Tá? Queria também parabenizar a organização do evento por esse belíssimo evento, brincando um pouco com o François Dossi. Eu acho que esse evento inaugura um novo campo do signo na sua relação com a exterioridade. Acho que esse evento é um marco histórico aí, nesse novo modo de pensar a linguagem, né, de pensar o signo na sua relação com a exterioridade. Tá? Então, eu queria parabenizar a comissão pela profundidade, né, pela qualidade do evento mesmo. Tá? O título da minha fala é Garatujas sobre a possibilidade de um tratamento da ordem e da citação e da destacabilidade no texto imagético. Tá? Eu queria dedicar essa minha fala, queria pedir licença para vocês, queria dedicar essa minha fala para uma pessoa que me é muito importante, né, e que está presente pela ausência, que é a minha mãe, pelo fato de ela ter me ensinado a questionar que as evidências também e sobretudo nos enganam. Tá? Então peço licença para oferecer essa minha fala para minha mãe. Tá? Bom, essa minha fala tem então como inquietação inicial o próprio título da mesa: identidades, subjetividades, outros saberes para novas materialidades. Tá? E essa minha fala, né, o sentido o termo garatuja não é aleatório, né? Aliás, em relação a sentido, nada é aleatório, né? Em relação à língua, nada é aleatório, né? Então, se a gente for ao dicionário, a gente vai ver que garatuja pode ter 3 entradas, né? Letra ruim, disforme, pouco, nada inteligível, desenho tosco, mal feito, mais usado no plural, trejeito, desajeitado ou grotesco do corpo ou da face, esgar, bomice, careta, tolice, bobagem. Tá? Eu acho que essas três entradas para esse sentido de garatujas, eles são uma espécie de representação metonímica do que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? E por isso eu peço a vossa indulgência, tá? Peço que vocês me perdoem por apresentar essas garatujas, ou seja, é um trabalho que dá muito no início, né? É um trabalho que está bem na sua fase inicial, né? É um trabalho que a gente tem tentado desenvolver também com os nossos orientandos, tá? Bom, então me desculpem por não apresentar alguma coisa à altura do evento. Meu marco teórico metodológico, se a gente for fazer uma retrospectiva aí, tentar pensar a escrita da história da discurso de orientação francesa na França, talvez eu faço esse retrospecto motivado pela leitura desse livro do professor Jacques Guillemot, Linguística e História, Percurso Analítico de Acontecimentos Discursivos, né? Embora o professor Guillemot tenta pensar a escrita da história do discurso na França pós-Péchet não, né? Fica parecendo que ele não significa, né? Mas pós-1983, o professor Guillemot vai pensar em 2 grandes vertentes, uma vertente linguística e uma vertente histórica, e eu vou tentar pensar em 3 vertentes, né? Uma vertente histórica que vai buscar compreender as condições de possibilidade, as condições de emergência dos discursos, talvez a gente, correndo todos os riscos de ter problemas com esse tipo de rotulação, mas talvez a gente pudesse então pensar os trabalhos do professor Jean-Jacques Coutinho, do professor Jacques Guillemot nessa vertente que eu chamo de histórica,
tá? Uma segunda vertente que eu chamo de linguística enunciativa, tá? Essa vertente, linguística enunciativa, vai procurar compreender a presença, a ausência do alhures, do exterior, do interdiscurso, no fio do discurso, no intradiscurso. Talvez o trabalho mais representativo dessa corrente sejam os trabalhos da professora Jaqueline Altier Revy, tá? E uma terceira vertente, que é a vertente na qual eu me filio, que é uma vertente pragmática da análise de discurso, sem ter uma contradição em termos aí, né, por conta de tudo que significa a pragmática, vai buscar compreender as razões pelas quais determinadas interpretações circulam na sociedade e outras não. Tá? Essa vertente vai tentar, então, entender mesmo por que determinadas interpretações circulam e por que outras não circulam num universo de interpretações que são produzidas cotidianamente. Tá? Eu tento localizar essa terceira tendência, né, essa tendência pragmática da análise de discurso, nos trabalhos aí do pessoal do CEDITEC, da Paris 12, né, nos trabalhos da professora Simone Bonafuz, nos trabalhos do professor Dominique Menguenot e nos trabalhos da professora Alice Crick-Planck. Tá? E também nos trabalhos, faltou colocar aqui, mas nos trabalhos da professora Sophie Moirand. Tá? Bom, então, nessa apresentação, nosso objetivo é discutir um pouco mais acuradamente sobre os aspectos do trabalho interpretativo da mídia. Em outros termos, tentamos compreender como a mídia dá a ler determinados acontecimentos históricos por meio de textos imagéticos. Nosso trabalho se debruça então sobre a questão da leitura do texto imagético. Tá? Há basicamente duas maneiras de pesquisar sobre essa questão. Uma tem a ver com a decifração, ou seja, com técnicas, métodos, teorias que permitiam a um leitor ter acesso ao sentido dos textos, verdadeiros, profundos, corretos, etc., dependendo das crenças teóricas, do que se busca, considerados o campo jurídico, religioso, filosófico, literário, técnico, comercial, publicitário, etc., e o tipo de texto. Tá? E uma outra vertente que tem a ver com a circulação. As perguntas, no caso, são: quais os textos circulam, em quais lugares, quem lê o quê, nos diferentes séculos, nas diferentes escolas, na internet, o que se vende em bancas, em livrarias de aeroporto, etc. Uma subdivisão desse tema põe outra pergunta: como certos textos circulam inteiros, aos pedaços, adaptados, em edições originais, traduzidos e mais? Por que de um texto integral frequentemente circulam apenas partes, estrofes, versos, finais, começos, pontos culminantes? E em que medida esse trabalho de recorte de um texto interfere na sua interpretação, fornecendo ao leitor uma espécie de percurso interpretativo? Tá? Então eu vou me filiar nessa segunda tendência para tentar pensar a circulação, que tipo de interpretação circula na nossa sociedade e como que essa interpretação ela é avalizada, né, por determinados procedimentos de recortes de determinados textos. Tá? Bom, o meu trabalho, então, ele está centrado nessa vertente pragmática, especificamente nos trabalhos do professor Dominique Menguenot. Eu centro minha fala basicamente em duas obras do professor Dominique Menguenot: o Gênese do Discurso, Gênese dos Discursos e os Cenas da Enunciação. Tá? No Gênese do Discurso, o Menguenot vai tentar pensar um conjunto de 7 hipóteses que dão conta de explicar o funcionamento de 2 tipos de discursos religiosos que se digladiaram na França durante mais ou menos 150 anos, dos séculos 18 e 19, né, o discurso dos jansenistas e dos humanistas devotos. Tá? Então, embora o Menguenot tenha trabalhado com o texto religioso, com os textos dessas duas correntes de textos religiosos, essas hipóteses formuladas pelo Menguenot no Gênese dos Discursos podem ser extrapoladas para outras materialidades discursivas. Tá? Dessas 7 hipóteses, eu vou pensar basicamente 2: o primado do interdiscurso e a polêmica como interinkompreensão. Tá? Essas 2 hipóteses vão me ajudar a compreender esse meu objeto, que é tentar pensar o que circula na mídia, se inteiro ou aos pedaços, se são textos integrais ou se são fragmentos de texto que circulam na mídia e que tipo de interpretação isso produz. Tá? Bom, eu não vou explicitar o que o Menguenot entende pelo primado do interdiscurso, mas só vou dizer que ele vai
tentar pensar o interdiscurso de uma forma um pouco diferente do que o Peixe pensa, um pouco diferente do que o professor Jean-Jacques Courtine pensa. O Menguenot vai tentar pensar a noção de interdiscurso a partir de 3 grandes categorias: universo, campo e espaço discursivo, e vai tentar pensar também a questão do interdiscurso intimamente relacionada com a polêmica. Me parece que, salvo engano, nem o Peixe nem o Courtine tentam pensar a noção de interdiscurso aí levando-se em consideração a categoria da polêmica e a categoria do simulacro, tá? Bom, talvez um exemplinho para a gente pensar o que o Menguenot entende pelo primato do interdiscurso, né? Um quadro que o próprio Menguenot analisa, a ceia de Emaús, pintada por Tiziano no século XVI, né? Quer dizer, nessa ceia de Emaús, eu tenho como traço determinante a expansão, né? A expansão que leva em consideração a visão de mundo dos humanistas devotos, né? Quer dizer, esse quadro é uma espécie de representação ou de microcosmos do cosmos dos humanistas devotos, né? Então, Jesus ao centro, o cachorro na parte de baixo da mesa, né? Quer dizer, os lugares já estão aí estabelecidos. Esse quadro ele é retomado 200 anos mais tarde por um outro pintor, pelo Philippe de Champagne, que é um pintor jansenista, né? Quer dizer, na base desse quadro do Philippe de Champagne, eu tenho o quadro do Tiziano, só que a semântica que regula a maneira como o discurso do Tiziano é trazida, ela é determinada pela visão de mundo dos jansenistas, tá? Eu não tenho mais esse sema da expansão, eu tenho o sema da unidade, eu não tenho mais a presença dos animais nesse microcosmos, tá? Bom, uma outra categoria, né, que dá para a gente perceber um pouco então esse contraste, uma outra categoria que eu mobilizo, que é a categoria de polêmica, que é tentar pensar como que o sujeito traz o discurso do outro, traduzindo esse discurso do outro a partir, não daquilo que esse outro fala efetivamente, mas de um simulacro do que esse outro fala, tá? Um exemplinho para a gente pensar isso, né, que aí tem a ver já com o nosso corpus, a fala do Lula, né, no YouTube. A gente tem diversas falas do Lula no YouTube, falas que são bastante derisórias, descaracterizadoras, digamos assim, né? Então, essa fala em específico chama-se Lula escorregadas ou Lula analfabeto. Então, independentemente do que o Lula fale, né? E essa fala refere-se ao último debate das eleições presidenciais de 2006, independentemente do que o Lula fale, logo após a fala do Lula aparece um quadro, um fundo preto em que retoma-se, digamos, aquilo que seria um problema de linguagem do Lula, né? Quer dizer, a sociedade brasileira foi pega, virou masculino, tudo bem, mas faltou outro S, tá? Quer dizer, isso é um exemplo de polêmica como intercompreensão. Quer dizer, esse sujeito enunciador traduz o discurso do outro a partir das suas categorias, ou das categorias do mesmo, né? Tudo bem? Bom, aqui mais um outro quadro. Está, engolir o S está certo, mas agora engolir o R também, vai virar sopa de letrinhas, ok? Bom, esse é o que eu mobilizo do gênero do discurso. Dos cenas da enunciação, eu vou mobilizar basicamente a questão da citação, como que o Menguenot trata da citação, um tema extremamente discutido já longamente por Bakhtin e tantos outros, tá? E para pensar a citação, o Menguenot vai partir de alguns enunciados que fazem parte do nosso cotidiano, são enunciados basicamente curtos, né? Enunciados que podem ser considerados como slogans, fórmulas, né? E como que esses enunciados eles circulam na nossa sociedade, e como que esses enunciados constituem determinados sentidos, tá? Aqui o slogan de campanha do Obama, né? E que é retomado, bastante retomado aí na nossa mídia, né? Então tem uma segunda retomada desse enunciado, né? Um outro enunciado, eu estou passando meio rápido por isso, porque isso não é o objeto em si da minha fala, né? Um outro enunciado
que ganhou bastante destaque na mídia, que é o Relaxa e Goza da Marta, né, durante aquela crise dos aeroportos, e como que esse enunciado passou a circular em diferentes materialidades, por exemplo, nas charges, né, Magda Suplicy, Relaxa e Goza, Cala a Boca, Magda, né. Tem uma outra retomada desse enunciado, né, a caricatura do presidente Lula com a faixa presidencial, Relaxa e Goza, tá? Então, o Menguelô vai tentar transitar por esse tipo de enunciado, não só esse tipo de enunciado, mas também, né? E aí eu fiz uma espécie de diagrama do que o Menguelô tenta compreender como essa questão da citação e da destacabilidade. O Menguelô vai dizer que, de um lado, nós temos enunciados que são destacáveis, enunciados que estão, digamos, mais prontos, né, mais acessíveis a serem destacados. Tá? Dentre esses enunciados, o Menguelô vai dizer que existem as fórmulas. Tá? Existem fórmulas que são autônomas, existem fórmulas que são citadas. Dentre as fórmulas citadas, existe a máxima heróica, existe a fórmula filosófica. Tá? Então, são enunciados, segundo Menguelô, que se apresentam mais facilmente a sua citação, pela sua própria relação que se constitui entre os seus significantes e os seus significados, por conta mesmo da sua estrutura pregnante, por conta da sua prosódia, por conta das rimas que produzem. Então, são enunciados mais facilmente destacáveis. Agora, o Menguelô vai classificar também, vai dizer que existem também enunciados que são destacados. São enunciados que não têm essa estrutura pregnante, mas que são enunciados que sofrem um processo de destacabilidade. E esse processo de destacabilidade desses enunciados que não são facilmente destacados, então, ele vai chamar isso de sobreasseveração, né? Esse sobreasseveração, né? Sobreasseverar sobre o discurso do outro, tá? E ele vai pensar então numa sobreasseveração forte, numa sobreasseveração fraca. Dentre a asseveração fraca, ele vai tentar pensar em enunciados destacados de primeiro grau, que seriam enunciados que estariam mais próximos daquilo que os sujeitos efetivamente produziram enquanto enunciados, né? E os enunciados destacados de segundo grau, que são os enunciados mais distantes, são enunciados que sofrem efetivamente uma modificação. Só para a gente pensar um pouquinho como isso funciona, né, no arcabouço mengueloniano, eu trouxe aqui um enunciado, né, que foi produzido pelo presidente Lula durante a inauguração da UFERSA, né, Universidade Federal do Semiárido, no Rio Grande do Norte. Então, o Lula produziu um discurso de 17 páginas. Né, e nesse discurso de 17 páginas, ele falou, lá no meio dessas 17 páginas, ele falou uma coisa do tipo: a imprensa de vez em quando fica doida. Mas, presidente Lula, e a crise americana? Perguntem para o Bush. A crise é dele, não é minha. Eu tenho que cuidar do meu país para não permitir que ele seja contaminado por essa crise. E é por isso que diversificamos a nossa balança comercial. Antigamente o Brasil tinha muitas coisas, a Europa e tal. Bom, mas é um enunciado que faz parte de uma verdadeira constelação de enunciados. E o que a mídia deu a circular foi justamente esse. O que a mídia deu a circular foi justamente esse único enunciado, que é: as pessoas vêm me perguntar sobre a crise, eu respondo, vai perguntar para o Bush, a crise é dele e não é minha. Tá? O silenciamento dos outros enunciados, né, a partir desse destaque, produz uma determinada interpretação acerca daquilo que efetivamente o Lula pensaria ou pensa sobre a crise americana. Tá? Uma coisa seria circular esse enunciado no contexto em que ele foi produzido, e outra coisa é o destaque desse enunciado sem se levar em consideração esse contexto e esse cotexto. Tá? Bom, mais à frente, né, um outro enunciado para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Né, durante a campanha eleitoral aí da Marta Suplicy, a Prefeitura de São Paulo, né, no programa eleitoral do PT, a gente viu circular 9 perguntas que a candidata Marta fazia ao então candidato Kassab. Né?
Você sabe mesmo quem é o Kassab? Sabe de onde ele veio? Qual a história de seu partido? Quem foi o secretário e braço direito? De quem esteve sempre ao lado? Desde que começou na política? Se já teve problemas com a justiça? Se melhorou de vida depois da política? É casado? Tem filhos? Já que ele não informa nada, não é mais prudente se informar sobre ele? Para decidir certo é preciso conhecer bem. Então essas 9 perguntas circularam na propaganda eleitoral da Marta. A mídia destacou, vocês sabem disso, né? A mídia destacou apenas 2 dessas perguntas, né? Eu esqueci de colocar os créditos aqui, mas essa imagem circulou no UOL no final do ano passado como o conjunto das frases mais repetidas no Brasil durante 2008, tá? E então a gente tem uma fotomontagem aqui em que aparece, né, a então candidata Marta perguntando ao então candidato Gilberto Kassab: é casado? Tem filhos? Tá? Vejam que há um completo apagamento das outras 7 perguntas, e as outras 7 perguntas que seriam o objeto específico da discussão da Marta, né? Quer dizer, o que a Marta estava questionando era fazer uma espécie de apelo à memória e dizer quem era efetivamente o Kassab. E a preocupação dela não era efetivamente com a sua vida privada, né? Com a sua vida privada Kassab, tá? Bom, então eu vou considerar só um dos comentários que foi feito no Estadão no dia 25 de 10 de 2008, que resume bem o que ocorreu. Perguntas que não querem calar são aquelas que, por sua pertinência, clamam por uma resposta. As perguntas que a propaganda da candidata Marta Suplicy levou ao ar contra o seu adversário Gilberto Kassab. É casado? Tem filhos? Também não querem calar, mas por motivos que se dariam diametralmente opostos. A indignação que provocaram até mesmo no PT, né? Esse até mesmo aí, né? A gente... e a duvidosa distinção que acabaram adquirindo, tá? Então esse é um dos comentários que circularam a partir, né, dessa fala da candidata Marta, tá? Bom, então, do ponto de vista da decifração, o percurso não é completamente óbvio, já que interpretações são sempre propostas de interpretação. Mas pouco importa. No caso, talvez nunca importe de fato a interpretação de um leitor, mesmo que ele não seja sagaz. O que importa é a interpretação que circulou, a interpretação social ou a dominante. Ela se baseou em 2 dados prévios: que Kassab não é casado e que não tem filhos. A maldade atribuída à propaganda, entretanto, tem muito pouco a ver estritamente com o estado civil do Kassab, mas com suposições a que estamos acostumados, com inferências que se extraem usualmente de certos dados. Se não é casado, talvez não seja heterossexual, ou mais exatamente, é homossexual. Quer dizer, esse destaque realizado pela mídia ajudou a construir essa interpretação social dominante, né? Quer dizer, bom, vou mais à frente um pouquinho. O Mengele, então, vai denominar procedimentos semelhantes a esse do UOL e dos outros suportes mediáticos de sobreaceleração. E o que ele entende por sobreaceleração? Para Mengele, qualquer que seja a modalidade de aceleração implica uma figura de enunciador que não apenas diz, mas mostra que diz o que diz e presume-se que o que ele diz condensa uma mensagem forte, induzindo a uma tomada de posição exemplar. A sobreaceleração estabelece uma asserção que leva a uma responsabilidade diante do mundo. Tá? Bom, aí eu vou discutir um pouco mais sobre isso, tem um tempinho ainda. O enunciador jornalista se constitui num sobreacelerador que se sobrepõe tanto ao seu leitor quanto ao outro, cuja fala recorta, mostrando uma imagem de si, um ethos de um sujeito autorizado a realizar o trabalho de destaque da fala do outro. Trabalho esse que é realizado sob a validação da instituição midiática, no caso em análise da UOL e dos outros suportes analisados, que estabelece valores para além das interações e das argumentações. Trata-se de um trabalho de direcionamento de sentidos, de constituição de subjetividades, em que, sem que se dê conta, o leitor é levado a aderir à interpretação do enunciador jornalista e, por extensão, ao posicionamento do veículo midiático no qual esse jornalista está inscrito.
né? Esse trabalho de destaque é extremamente interessante, porque o sujeito recorta a fala do outro, coloca a fala do outro no interior do seu discurso e não se responsabiliza pela fala do outro. Em última instância, quem falou, quem perguntou se o Kassab é casado ou se tem filho foi a Marta, não foi o enunciador jornalista, né? Veja que interessante, eu tenho a construção aí de uma terceira instância de enunciação. Eu não tenho só um locutor, eu não tenho só um enunciador, mas eu tenho uma terceira instância de enunciação, que é essa do sobreacelerador, cuja responsabilidade não lhe é atribuída pelo que se fala. Tá, mas e aí? Tudo bem, o Menguelô dá conta de resolver o problema dele. E o nosso problema? Né? Quer dizer, aqui um outro destaque, né? Essa foi veiculada no programa do DEM, né? Governo Lula, crise é marolinha. Tá? Quer dizer, desconsidera-se tudo que o Lula falou a respeito da crise, destaca-se somente esse crise é uma marolinha. Bom, e para pensar a imagem, quer dizer, será que o material, esse arcabouço teórico e metodológico do Menguelô dá conta de pensar a imagem? Será que eu poderia pensar numa sobreaceleração imagética? Em que medida essas noções de sobreaceleração e sobreacelerador dão conta da imagem? Tá? Aí eu tentei fazer um exercício, né? E aí eu peço desculpas porque isso realmente está aqui, né? Mais explicitado a garapuja, né? Eu tentei fazer um exercício e tentar pensar, a partir dessa conceituação do Menguelô, numa espécie de sobreaceleração imagética marcada, né? Onde é possível perceber explicitamente o trabalho do enunciador, né? Então aqui eu tenho umas fotos, né, daquela anedota que o Kundera conta acerca que está no livro O Chapéu de Clementi, no livro organizado pela Cristina Liano e pela Fredendursky, né? Um artigo do professor Giancarlo Coutinho, né? O Chapéu de Clementi. E então tem as fotos que foram veiculadas, né, nos anos 40 nos jornais de Praga. Então aqui é a primeira foto em que aparece o outro da sacada do prédio, né, falando, né, para a população, e ao seu lado o bom e velho Clementi, né, ao fundo um fotógrafo, né. 4 anos mais tarde, o bom e velho Clementi foi considerado traidor pelo regime e ele literalmente desaparece da história, né? Essa imagem é que passa a fazer parte do arquivo do arquivo do Partido Comunista de Praga, né? Vejam que efetivamente resta o chapéu de Clementi ao fundo do microfone. Talvez fique melhor nessa comparação, né, entre uma foto e outra, tá? Então, eu estou tentando chamar isso de uma sobreaceleração imagética marcada. Marcada por quê? E eu estou me inspirando, obviamente, na Jacqueline Altier-Révy, preciso falar disso. Mas, quer dizer, há explicitamente todo um trabalho de negação da história aí nessa fotografia, tá? Mas eu posso pensar também numa outra espécie de sobreaceleração que eu estou chamando de sobreaceleração não marcada, né? Aqui uma foto do Lula, né, de 2002, então candidato a presidente da República, enquanto candidato ainda no seu encontro com os militares do Exército Brasileiro, tá? Esse mesmo acontecimento histórico, isso aqui é manchete de capa da Folha do jornal Estado de São Paulo, tá? Em 14 de setembro de 2002. Esse mesmo acontecimento histórico é tratado pela Veja, né? É tratado pela Veja dias depois dessa forma, né? Quer dizer, o encontro dos militares, do Lula com os militares no estado de São Paulo tinha esse tipo de produção de sentido e na Veja essa outra produção de sentidos, tá? Então eu estou tentando pensar justamente esse trabalho desse enunciador fotógrafo de destacar certas partes ou não do seu objeto, do objeto dado a ler mesmo, né? Tenho também uma outra imagem aqui que Lula, né? Logo após as eleições de 2002, né? Quando Lula vence a eleição, né? Isso é a manchete de capa da Folha de São Paulo, tá? Uma outra imagem aí agora do jornal A Gazeta de Cuiabá, quando
descobre-se o suposto dossiê, né? Sinai trabalha com o dossiê. Então, o dinheiro de dossiê foi sacado do Banco Safra e Boston. Vejam o Boston e a maneira como o Lula está segurando, né, o seu nariz. Uma outra imagem, né, essa também, o Lula se despedindo da então o atual, não sei, ministra das políticas para as mulheres, né? E o fotógrafo traga justamente esse momento, tá? Bom, deslocando então um pouco do meio, eu tentei pensar, olha, a gente pode então pensar numa espécie de sobreaceleração imagética, né? Isso, obviamente a gente tem que melhorar, né? É uma primeira versão de esboço, né? Para tentar pensar. E uma sobreaceleração imagética marcada e uma sobreaceleração imagética não marcada, tá? Mas e aí, em relação à pergunta inicial? Como eu estou trabalhando com destaque, com textos curtos, a minha conclusão só poderia ser quase um slogan, né? Então, sloganizadas considerações finais. Eu tinha como temática identidades e subjetividades, outros saberes para novas materialidades. Com as categorias de sobreaceleração e de sobreacelerador no texto imagético, é possível pensar como são construídas diferentes instâncias de enunciação, e não apenas o locutor e enunciador, mas também o de sobreacelerador. Um sujeito que, ao destacar determinados aspectos do objeto dado a ler, constrói determinadas subjetivações no sujeito e determinados caminhos interpretativos. Tá? Bom, e aqui então eu encerro minha fala e a gente abre para os questionamentos. Muito obrigado. Durante a sua apresentação, eu captei a seguinte afirmação: o leitor é levado a aderir à interpretação do enunciador jornalista. Levando em consideração alguns estudos, né, mais recentes de ordem da recepção, e levando em consideração também que este leitor provavelmente teve acesso a outros, o enunciado, por exemplo, completo da Marta Suplicy, né? Aí eu gostaria de saber qual que é a sua concepção de sujeito ao falar desse leitor, no sentido, né, dessa aderência ao enunciado do jornalista. Quer dizer, será que o jornalista teria esse poder absoluto sobre o leitor? Desculpa, teu nome? Ângela. Obrigado pela pergunta, Ângela. É uma questão extremamente difícil, né? Mas, assim, talvez tenha faltado colocar na minha exposição que a noção de sujeito com a qual a gente trabalha é a noção de sujeito da análise do discurso, né? Desse sujeito que sofre essa tripla indeterminação do inconsciente, da língua, da história, né? Obviamente que esse sujeito enunciador, jornalista, não é esse sujeito intencional, esse sujeito cartesiano, esse sujeito do código, né? Esse sujeito está falando de um lugar discursivo a partir de uma instituição midiática, ele está falando especificamente desse lugar, quer dizer, esse lugar que implica a busca do pertencimento, da apreensão do leitor, né? Quer dizer, é a partir desse lugar que esse enunciador jornalista vai produzir sentidos, e é a partir desse lugar que esse leitor vai se identificar ou se contra-identificar com esse enunciador jornalista, né? E a gente poderia ir lá, pensar o conceito de interdiscurso, né? Mas vejam, o que eu estou tentando trabalhar não é uma noção de sujeito intencional, né? Não é uma noção de sujeito cartesiano, né? Mas o que eu estou tentando discutir é a eficácia mesmo dessa interpretação. Como é que se constrói uma interpretação que se constitui uma interpretação dominante? Tá? Quer dizer, das 9 perguntas que foram veiculadas, apenas 2 circulam, e essas duas perguntas, elas se constituem na interpretação dominante. Quais as razões que possibilitaram para que somente essas 2 perguntas construíssem essa interpretação e não outra?
Né? E os exemplos poderiam ser multiplicados, quer dizer, de tudo que o Lula disse na inauguração da UFESA, somente aquele pequeno enunciado foi destacado do texto do Lula, e aquele pequeno enunciado construiu uma interpretação acerca do que o Lula pensa ou pensaria sobre a crise americana. Né? Quer dizer, o problema é do Bush, o Bush que... Né? Então, mas veja, o Lula não falou isso. Entendeu? Então, é nessa direção que a gente pensa, né? Nós não estamos pensando num sujeito cartesiano. Tá? Embora eu estou dizendo que a gente está se inscrevendo nessa vertente mais pragmática da análise do discurso. Eu não nego isso. Né? Eu não nego isso. A gente está se inscrevendo nessa vertente mais pragmática. Por que mais pragmática? Porque a gente está preocupado com a eficácia das interpretações. Por que algumas interpretações pegam e outras não? Tá? Então, é nessa... Não sei se eu respondi. Tá? É nessa direção. Tá? Obrigado. Bom, então, a gente agradece a participação de vocês, né? Dá um efeito de fim nessa mesa, tá? E muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, ok? Professora Vanessa, agora vai dar o final. Bom, o fim é sempre um pouco o começo, né? Se estamos terminando aqui as atividades desse segundo colóquio, eu diria que iniciamos aqui, né, uma série de reflexões e questões que levamos conosco, né, para esses próximos, as próximas reflexões que poderão, né, continuar a frutificar em resultados presentes aqui nos eventos. E um brevíssimo balanço, né, mesmo porque já não é mais hora de longas falas, né, eu diria que, ouvindo as pessoas nos corredores, né, nem há muitos corredores aqui, ainda bem, né, mas em geral naquele saguão agradável da livraria, né, pude ouvir várias vezes fortes elogios às apresentações dos grupos de pesquisa, ou pela densidade e também, né, pela possibilidade de exposição de conceitos, de pesquisas que se fortaleceram nos últimos 3 anos, do momento de quando, né, inicialmente se apresentaram aqui no primeiro colóquio, e os avanços e os trabalhos feitos nesse período, que puderam agora ser novamente apresentados e mostrados com o objetivo de divulgação dos grupos de pesquisa. Sempre há, né, as contraposições, uma delas que às vezes eu escuto também, mas não deu tempo, ou foi rápido, mas o objetivo, né, da apresentação desses grupos de pesquisa não é de fato o objetivo de comunicação, né? Para isso há já vários eventos que contemplam essa modalidade, mas é o da apresentação e divulgação das atividades desenvolvidas nos grupos. E isso tem, de fato, se mostrado de uma forma muito rica, muito pertinente na apresentação dos grupos de pesquisa. Ele disse que não precisaria de água, porque já que ele disse que ia ser breve, né? Mas serei. O outro ponto que eu gostaria de dizer aqui fortemente é da frequência e do respeito de todos os nossos participantes. Que, bom, a ver, né, todos vocês, hoje, sexta-feira, 6 horas da tarde, né, nós temos aqui uma plateia cheia que acompanhou todas as atividades ao longo de todo o período, participando das mais diversas formas. Bom, isso só nos mostra que esse evento trouxe, né, a todos nós várias possibilidades de inquietações, ânimos e inquietações que nos motivam a continuar, né, a propor pesquisas no âmbito das nossas
das temáticas, né, aqui investigadas e propostas. Bom, isso nos leva a manter, né, a disposição para continuar a preparar esse colóquio e eu me vali, né, do fato da distância entre o primeiro e o segundo ter ficado de 3 anos, então pretendo também manter, né, os 3 anos, que é um período bem interessante, para que não haja também muita repetição ou para que as pesquisas possam, de fato, se fortalecer e possamos, com isso, manter um evento de qualidade e de profundidade teórica. Agradeço enormemente a presença do professor Buesch, que esteve aqui conosco ao longo de todo o evento e também nos contemplou, ofereceu, né, uma conferência muito bonita e uma troca de ideias muito importante. E agradeço também todos os outros participantes que ainda estão aqui presentes e que tiveram em todas as mesas. E, para não ser pouco democrática, vou passar então a fala para o professor Carlos e para a professora Luzmara, que também poderão, né, dar uma palavra a vocês. Desde já agradeço muito e pretendo, né, que possamos continuar o contato, seja aqui, né, no nosso grupo ou à distância, né, pela possibilidade das novas tecnologias. Obrigada. De fato, não foi sem razão a Vanessa ter feito referência ao fato de que a gente ia abrir mão um pouquinho do protocolo cerimonioso, de um suposto encerramento, fazendo um longo balanço do que teriam sido as discussões propostas pelos grupos, pelas conferências e pelas mesas redondas que nós tivemos, justamente pelo fato de que, em detrimento dessa cerimoniosidade, a gente gostaria de reiterar, tão somente aqui, o agradecimento que nós temos a fazer a todos esses que contribuíram direto e indiretamente, aqueles que foram os conferencistas, aqueles nossos colegas que participaram das mesas redondas, todos os integrantes dos grupos de pesquisa que aqui estiveram, e a cada um de vocês em especial por estarem resistindo até agora aqui, e a quem eu dirijo aqui, o convite não é só meu, mas também da Luzmara e da Vanice, o convite de que daqui a 3 anos nós nos vejamos uma vez mais aqui no UFSCar por terceiro CIAD. Certamente, antes disso, a gente vai se encontrar em outros eventos de análise do discurso, mas desde já aqui, uma vez mais, o convite sincero de nossa parte de que vocês estejam aqui uma vez mais para o terceiro CIAD em 2012. 2012 a gente se vê, na pior das hipóteses. Eu espero que antes, em outros lugares. Obrigado a todos mais uma vez. Eles já agradeceram a todos e eu reitero os agradecimentos. Eu queria lembrar aqui uma participação essencial, importantíssima para a efetivação desse evento, que garantiu para a gente uma tranquilidade, um conforto e para vocês também, que foi a participação intensiva dos nossos alunos que nos monitoraram e nos ajudaram. Bom, eles, nós, vocês fizemos o que eu acredito ter sido um belo evento, apesar de não é apropriado eu mesmo elogiar, mas agradeço muito mesmo a contribuição de todos vocês para que isso acontecesse.